Se você é um caminhoneiro, nunca trabalhe para o Dr. Bará. Eu estive ao volante de um caminhão durante a maior parte da minha vida. Eu transportei de tudo, de produtos legítimos a drogas e armas. Eu estive ao volante de um caminhão durante a maior parte da minha vida e pensei que tinha visto de tudo. No entanto, nenhuma das cargas estranhas que já transportei se compara a trabalhar para o Dr. Bará. Descobri o Dr. Bará enquanto bebia com outros caminhoneiros. Diziam que o homem era estranho e seus empregos eram ainda mais estranhos. Um dos meus colegas passou algumas semanas transportando paletes de remédios do meio da floresta para um armazém nos arredores da cidade. Outro transportava trabalhadores nervosos na companhia de guardas armados do centro da cidade para o meio da estepe. O Dr. Bará era um homem estranho com empregos estranhos, mas ele pagava em dinheiro. Quando meus colegas me disseram que ele estava procurando um motorista de longa distância, eu não hesitei. Eles me avisaram, mas eu ignorei esses avisos. Eu precisava do dinheiro. As instruções eram simples. Eu encontraria Bará no distrito industrial, onde ele estaria esperando com a carga já embalada no caminhão. A viagem levaria cerca de 2 dias, mas era um tiro certeiro pela estepe. Nada muito difícil. Naturalmente, não fui informado sobre qual seria minha carga. Quanto menos eu soubesse, melhor, ou assim eu pensava. O sol frio de inverno mau havia nascido quando cheguei ao ponto de encontro. Meus colegas descreveram Bará como um homem magro com cabelo preto bagunçado e um olho preguiçoso. Embora houvesse um caminhão que correspondia às especificações do meu passeio, o cientista não estava em lugar nenhum. Perto das bombas, estavam 4 gigantes idênticos com cabeças raspadas, protetores de ouvido e rifles. Atrás do plexiglas do posto de gasolina estava um único funcionário nervoso. Os homens armados ignoraram o adolescente ansioso. Todos eles me encararam com expressões mudas e vazias de qualquer significado. Você está aqui. O Dr. Bará andou atrás de mim, apagando o cigarro. Ele era exatamente como meus colegas o descreveram, mas parecia muito mais exausto do que eu esperava. Olheiras escuras ao redor dos olhos davam a ele a aparência de um guaxinim. O jaleco desgrenhado com manchas de café só amplificava a aparência. Você vai ter perguntas. Não faça, ele disse, me conduzindo até o caminhão. Você vai andar com um dos nossos guardas. Não se preocupe. Não esperamos que ninguém interfira. Eles estão aqui principalmente para garantir que você não tenha ideias. O que, espero, não vai acontecer. Enquanto andávamos, ele pegou outro cigarro. Ele acenou o cigarro em direção aos 4 homens armados e o girou no ar como maestro. A sinfonia obediente se dividiu. Um dos guardas subiu na cabine do caminhão. O outro subiu em um Chagan azul escuro estacionado ali perto. Não tente falar com o guarda, Bará disse, enquanto nos aproximávamos do caminhão. Ele colocou o cigarro na boca para acendê-lo, mas depois pensou melhor sobre as bombas. Ele não é um grande conversador. Não é uma regra. Apenas uma sugestão. Não fazer perguntas é a regra. O trailer do caminhão estava tocado pela ferrugem. Suas portas pareciam ser mantidas juntas com goma de mascar e esperança. Eu tinha minhas preocupações sobre a carga cair na estrada, mas o Dr. Bará não parecia um homem que apreciaria interrupções. Nós iremos dirigir na frente. Tenho negócios na instalação para onde estamos transferindo a carga. Os guardas estão aqui apenas para garantir que as mercadorias sejam entregues. Espero que você tenha dormido bem. O caminhão-tanque está cheio. Não vou parar para reabastecer até a noite e você vai dirigir a noite toda. Há pílulas de alívio no painel, se precisar delas. Dinheiro. Metade aqui, metade ali, disse Bará, tirando um envelope amassado do jaleco. Alguma pergunta? O envelope era mais pesado do que eu esperava. Balancei a cabeça. Bom, ele disse. Antes de entrar no banco do motorista do Chagan, ele acendeu seu cigarro. Bará estava certo. O gigante careca que estava viajando comigo não era muito de conversar. Quando entrei no táxi, desejei-lhe um bom dia e disse meu nome. Ele nem olhou para mim. O guarda apenas olhou para frente com uma expressão que sugeria um pequeno monólogo interno. Seu vago ponto de foco não mudou até o fim da tarde. Ter um rifle na cabine não me deixou confortável. O estranho gigante careca nem mesmo me dando a cortesia de contato visual piorou a situação. Mas eu me acostumei. Assim que saímos da cidade, coloquei uma música. Meia hora depois, eu tinha me esquecido completamente do guarda. Pensei que era sobre isso que meus colegas me alertaram. Carga misteriosa e um trailer ruim com um homem armado potencialmente instável. Eu nunca tinha trabalhado em condições estranhas, mas o dinheiro valeu a pena.
Naquela época, quando o sol começava a se pôr, o dinheiro parecia valer a pena. Ainda estava claro quando ouvi os primeiros sons. Algo estava se movendo no trailer. Estávamos no meio de uma caminhada engatinhando por algumas colinas. Os sons de arrastamento persistiram, mas eu me convenci de que era o velho trailer se acomodando da inclinação. Só desliguei o rádio quando ouvi o primeiro gorgolejo. Por cerca de 1 minuto, viajei em completo silêncio. Então o som retornou. Um som tenso e úmido, alto o suficiente para ser ouvido acima do motor. Perguntei ao guarda se ele ouviu o barulho. Como esperado, ele manteve os olhos na estrada e a boca fechada. Minha mente começou a correr com possibilidades sobre o que poderia estar dentro do trailer. Eu nunca havia transportado algo vivo. O tamanho do salário começou a puxar minha imaginação. Os gemidos estranhos persistiram e suas origens se tornaram mais numerosas. Enquanto as criaturas na traseira do caminhão continuavam a borbulhar, tentei colocá-las dentro do reino animal. Vacas, talvez ovelhas, podiam fazer esse tipo de som, mas eu não conseguia imaginar nenhum gado que pudesse fazer gemidos tão profundos e altos. Só quando os gritos começaram é que percebi que não estava lidando com o animal. Veio com tanta força e rapidez que quase joguei o caminhão na vala. Os gorgolejos da traseira do caminhão aumentaram para um grau estridente e inignorável. Os gritos eram torturados e raivosos e desafiavam toda a biologia conhecida. Os sons horríveis vindos do trailer eram altos. Altos o suficiente para chamar a atenção do gigante careca sentado ao meu lado. Nossos olhares se encontraram. "Você ouviu isso?" perguntei. Se os olhos são uma janela para a alma, o palácio mental do homem foi condenado décadas atrás. Ele segurou meu olhar brevemente, sem expressão, e então resmungou algo em seu fone de ouvido. Ele escutou. Além dos gritos sombrios vindos da traseira do caminhão, eu podia ouvir uma voz zumbindo em seu ouvido. Com um aceno e outro grunhido, o gigante careca desviou o olhar de volta para o mundo além do para-brisa. Quando eu continuei olhando para o trailer e tentando entender o barulho, ele me cutucou com a coronha do rifle. O homem armado acenou para a estrada. Era ali que minha atenção deveria estar. Os sons vindos do trailer aumentavam e diminuíam conforme a viagem avançava, mas nunca desapareciam de verdade. Minha mente saltou das portas frágeis do container para a natureza da carga gritando e para a questão da minha segurança pessoal. Eu tinha dormido bem na noite anterior, mas os gritos na traseira do caminhão eram tão intensos que peguei os comprimidos no painel. Eu precisava me concentrar. Com as anfetaminas no meu sistema, o tempo se tornou imaterial. Poderiam ter sido 15 minutos. Poderiam ter sido 3 horas. Eu dirigi, com foco de laser no Chagan dirigindo na minha frente, tentando ignorar o horror nas minhas costas. Fui tirado do meu transe induzido superior por outro empurrão do rifle do guarda. Lá na escuridão da estepe brilhava a luz fraca de um posto de gasolina. A julgar pelos grunhidos do guarda, deveríamos parar ali. Não ofereci resistência alguma. Barat saiu do Chagan antes que eu conseguisse sair da cabina. Com seu cigarro, ele fez sinal para o quarteto de gigantes cuidarem do caminhão. "Deixe-os cuidar do combustível", ele disse, afastando-se das bombas e colocando o cigarro na boca. É uma das poucas coisas em que eles são proficientes. Com minhas pernas fracas de horror e minha voz tremendo de choque, segui o cientista. Quebrei a única regra que Bará havia claramente declarado. Eu disse sem perguntas. Sua voz era severa, mas assim que ele acendeu o cigarro, ele abriu o maço e me ofereceu um. Eu não fumo, mas as drogas no meu sistema e o terror na minha alma me deixaram com fome de nicotina. "Quanto menos você souber, melhor", disse Bará, olhando para a noite sem fim da estepe. "Quanto menos você souber, mais feliz será. Acredite em mim. Eu sei muito, e sofro muito por isso." O cigarro não acalmou meus nervos nem um pouco. Estávamos longe o suficiente do caminhão para os gritos serem abafados, mas mesmo à distância eu conseguia ver o trailer balançando para frente e para trás com o movimento inquieto da carga. Exigi saber o que eu estava transportando pelo país. Quando ficou claro para o Dr. Bará que eu não continuaria meu trabalho sem respostas, ele soltou um longo e cansado suspiro. "Eu trabalho para uma instituição científica", ele disse, olhando para o éter. "Uma instalação de pesquisa que recentemente passou por certas dificuldades financeiras. Novamente, quanto menos você sabe, melhor. Mas se essa instituição dissesse, entrasse em colapso, se as coisas que foram trabalhadas nessa instituição fossem divulgadas para o mundo." Ele balançou a cabeça. O quarteto de guardas estava ao lado do caminhão balançando, nos observando. "Já passamos da metade do caminho. Ao nascer do sol, pararemos em algum lugar seguro para dormir. No fim da tarde,
Você será um homem mais rico e nunca mais terá que pensar nessa viagem. Bará lançou um olhar para o caminhão. Ele zombou. Eu vi o jeito que você olhou para o trailer. Eu concordo. É frágil, mas o que meus superiores querem, meus superiores conseguem. Mas não se preocupe, ele disse, quando leu a preocupação em meu rosto. Se alguma carga escapar, os garotos com as armas cuidarão disso. Deus sabe que eles são capazes de pouca coisa além disso. Assim que Bará mencionou nossa escolta armada, todos eles pegaram seus fones de ouvido. Algo estava sendo dito a eles. Eles ouviram, e então, com o uníssono desconfortável, 3 dos homens começaram a caminhar em nossa direção. O quarto esperou perto do trailer, observando o balançar de um lado para o outro com tenacidade crescente. Os homens armados que se aproximavam de nós me incomodavam. Eles também pareciam incomodar Bará, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, seu telefone tocou. Já passamos da metade do caminho. Ele disse ao telefone com o menor sinal de deferência. Os GH-58S acordaram. Espero que eles voltem a descansar pelo resto da jornada. Mas, por favor, avisem as pessoas na nova instalação que eles podem. O quê? O cigarro caiu dos lábios do Dr. Bará. O quê? Você não pode estar falando sério. Todo o respeito havia desaparecido de sua voz. Agora ele estava equilibrando a ponta entre fúria e medo. Libertado. Henry, isso é loucura. O Instituto manteve seu segredo por décadas. O que poderíamos ganhar com? Bará ouviu atentamente a explicação do seu telefone. Dei um passo para trás. Os 3 guardas tinham seus rifles erguidos e estavam muito perto para o conforto. Vendo a atenção deles focada somente no homem desgrenhado de jaleco, eu me esgueirei para a escuridão. Bará continuou a discutir com o telefone enquanto o trio cercava. Seu pânico e descrença aumentaram em tons cada vez mais estridentes até que, finalmente, desligaram na cara dele. Foi quando o Dr. Bará percebeu que estava cercado pelos guardas. Foi quando ele se tornou totalmente ciente dos rifles erguidos. Enquanto ele tentava argumentar com os guardas, enquanto ele exigia que eles abaixassem suas armas, eu me esgueirei ainda mais para dentro da escuridão. Eu sabia muito bem que os gigantes carecas não eram conversadores. Eu esperava que eles o colocassem no carro, talvez para espancá-lo, mas não o fizeram. Enquanto Bará exigia que os guardas o deixassem em paz, eles levantaram as mãos para os fones de ouvido. Eles receberam a ordem de atirar. Os tiros me fizeram mergulhar na vala perto da estrada. O que se seguiu foi um silêncio longo e tenso, acompanhado apenas pelos gritos distantes e desumanos do trailer. Antes que o estalo dos tiros se estabelecesse completamente na noite, uma voz veio do posto de gasolina. Não consegui ouvir o que ele disse. Depois de algumas palavras, foi interrompido por outro raporte do rifle. Com a ameaça iminente de morte e a química flutuando em minha corrente sanguínea, meu objetivo era singular: sobrevivência. O mais silenciosamente que pude, rastejei para longe da cena do assassinato. Através da escuridão, pedras e terra fria, rastejei, até ter certeza de que os homens com rifles não podiam me ver. Só quando tive certeza de que estava escondido pela escuridão é que levantei a cabeça. 3 silhuetas altas estavam no local onde Bará havia sido executado. Nas luzes fluorescentes do posto de gasolina estava o quarto gigante, olhando para o éter. Não muito longe dele estava o corpo imóvel de um frentista. Eu não conseguia mais ouvir os gritos da minha carga, mas o trailer ainda balançava de um lado para o outro. Estávamos no meio do mato. Eu não tinha para onde correr. Eu tinha certeza de que se os homens armados me vissem de novo, eu acabaria como Bará ou o frentista. Eu mantive minha cabeça baixa e observei o que os gigantes fariam. Depois de levantar o dedo para o fone de ouvido, o homem armado no posto de gasolina andou até o Chaga. Ele tirou algo do carro e foi se juntar ao trio na escuridão. Feixes de luz tornaram as silhuetas dos gigantes inteiras. Com pouca coordenação, os 3 homens se espalharam e começaram a vasculhar a estepe com lanternas. Eles não estavam nem perto do meu esconderijo. Isso acalmou meu coração acelerado. O que me acalmou ainda mais foi perceber que as luzes traseiras do Chagan estavam acesas. As chaves ainda estavam no carro. Vendo um meio de escapar, rastejei em direção ao posto de gasolina. Embora o guarda que trouxe as lanternas estivesse retornando para as bombas, imaginei que poderia distraí-lo e tentar escapar no Chaga. O guarda, no entanto, não retornou ao seu posto. Em vez disso, ele foi até a parte de trás do trailer. Ele estendeu a mão para as portas, mas hesitou. O que quer que estivesse na traseira do caminhão tinha ficado ainda mais inquieto.
O trailer estava quicando de roda em roda, soltando ferrugem. Os gritos tinham alcançado um novo tom sombrio que murmurava pela noite. O gigante levantou a mão para o fone de ouvido mais uma vez. Ele assentiu. Era uma noite sem lua. As lâmpadas fluorescentes do posto de gasolina brilhavam como holofotes em um palco escuro. Eles não esconderam nada. O que rastejou e saltou daquele caminhão desafiava toda a razão. Pedaços de carne, com pelo menos 4 metros de altura, com membros curtos e atarracados. Olhos enormes, quase como desenhos animados em sua redondeza, ocupavam a maior parte da massa corporal da fera. O resto era ocupado por sua horrível boca gritante. As coisas se aglomeraram para escapar do caminhão, pisando no rosto umas das outras, empurrando e dando encontrões. E gritando. Os raios fracos do trio que procurava Steppe mudaram para debandada. O quarto guarda havia desaparecido sob uma avalanche de carne descolorida. As abominações gritando correram em todas as direções cardeais. As coisas eram pesadas. Enquanto eu estava deitado no chão, eu podia sentir o galope deles na terra. O tamborilar de seus membros cambaleantes se aproximava cada vez mais até que, para meu horror total, uma das criaturas caiu na vala. Ele caiu de cara no chão. Ele gritou na terra fria com mania absoluta. A criatura irregular estava presa. Sentindo como se estivesse me equilibrando à beira de um ataque cardíaco, eu não queria nada mais do que rastejar para o mais longe que pudesse da criatura. Mas eu rapidamente percebi para que lado ficava o posto de gasolina. O pensamento dos guardas vindo para verificar a criatura caída me estabilizou em meu rastejar em direção a ela. Eu detestava a ideia de tocar naquela carne doentia. Mas o Chagan estava em uma direção e a morte estava em todos os outros lugares. Com a respiração suspensa e os olhos fechados, rastejei sobre a coisa que gritava. Sua carne quente quase me fez entrar em pânico, mas eu continuei passando pelo medo. Meu rastejar parecia ter desalojado a criatura de alguma forma. Quando voltei para a terra fria, a massa de carne havia subido até suas pernas atarracadas. Rastejei para longe dela o mais rápido que pude. Atrás de mim, a criatura correu na direção oposta. A princípio, ela tossiu na terra crua e na pedra que havia engolido, mas rapidamente retomou seu grito terrível. Quando eu segui a vala até o posto de gasolina, os gritos eram meros ecos no plano da noite. Quando espiei para fora do meu buraco, fiquei ainda mais aliviado ao ver que o guarda não tinha se levantado. Os raios do trio de busca voltaram a procurar a noite. Eles estavam todos se movendo em uníssono mais profundamente na estepe. Aproveitei minha oportunidade e rastejei em direção ao Chagan. O funcionário do posto de gasolina estava morto. Inegavelmente. Uma mancha bagunçada de amassado se estendia por seu peito superior e seus olhos estavam revirados em seu crânio. A adrenalina me poupou da maior parte do horror da visão, mas quando vi o guarda, mal consegui manter o equilíbrio. Ele estava bem. O gigante careca estava deitado de costas olhando para as fluorescentes ofuscantes. Ele estava piscando. Ele estava vivo e parecia bastante contente. Quando vi que as chaves estavam, de fato, ainda dentro do Chagan, pensei em retornar ao corpo de Bará e recuperar o resto do meu pagamento. O trio de busca estava bem longe na estepe e o guarda em suas costas não parecia particularmente alerta. Pensei em voltar ao corpo de Bará e pegar meu dinheiro, mas então percebi que eram as pílulas de Gol falando. Agradecendo a tudo que é sagrado, entrei no Chagan e fui embora. Quando comecei a recuar, o gigante que estava deitado no chão levantou-se lentamente. Quando cheguei à estrada principal, ele tinha a mão no rifle, mas não atirou. O posto de gasolina rapidamente se perdeu no meu espelho retrovisor. Resumidamente, assim que minha frequência cardíaca começou a se estabilizar, vi uma daquelas monstruosidades correndo ao lado da estrada. Felizmente, meus faróis o assustaram. Logo ele desapareceu na escuridão, com sorte para nunca mais ser visto. Eu me livrei do Chagan na cidade mais próxima e me retirei para casa. Há pouca coisa que poderia me conectar ao trabalho e rezo para que a escolta armada não tenha capacidade mental para se lembrar de mim, muito menos para me descrever. Da próxima vez que eu encontrar meus colegas, aqueles que com tal advertência me colocaram em contato com o Dr. Bará, direi a eles que eles estavam certos em me alertar. Dirigi caminhões a maior parte da minha vida, mas nenhuma carga foi tão assustadora quanto a que dirigi para o Dr. Bará.